Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A quem o Senhor quer exaltar? Vamos procurar entender isto e para começar eu leio em 1 Samuel, no capítulo 2, o cântico de Ana. Quando ela concebeu, teve o Samuel, ela ficou muito feliz e fez esse cântico que ficou registrado na Bíblia. Meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele é quem faz descer a sepultura e faz também subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Abaixa e também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Isso foi o que Ana, a mãe do Samuel, cantou numa mensagem que ficou registrada para nós. Deus a tinha exaltado. Ela foi humilhada por muito tempo, muitos anos, porque ela não conseguia ter filhos. Mas, por fim, Deus fez um milagre e ela conseguiu conceber e louvou muito o Senhor e foi cuidar com muito carinho daquele filho que ela estava consagrando a Deus. Aquele filho foi consagrado a Deus e se tornou Samuel, o segundo vulto do Antigo Testamento, atrás de Moisés. Ele foi um grande líder nacional. Aquele Samuel foi uma salvação para a sua época. Depois de adulto, ele fixou residência em Ramá. A cidade de Ramá era onde o Samuel morava e dali ele julgava o povo todo, sendo também sacerdote para aquela nação. E o Samuel preparou a vinda dos reis, primeiro o Saul e depois o Davi. Samuel foi um grande líder e uma pessoa muito importante na história de Israel. Ele foi prometido a Ana, foi resposta de oração, foi a exaltação da Ana. Mas vamos focalizar o que ela falou. Deus é o soberano, ele exalta quem ele quer, mas ele abaixa e humilha quem ele quer também. Adiante, neste mesmo capítulo 2, nós lemos uma descrição a respeito dos filhos do sacerdote Eli, que eram eles, Ofni e Finéias, filhos de Belial, filhos da maldade, e não se importavam com o Senhor. Eles eram filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Interessante. Eles eram sacerdotes. O pai, o sumo sacerdote Eli, já estava velho. Os dois que mandavam. E a religião era o ponto central de Israel. Não havia um rei. Eles eram, digamos assim, os vultos máximos no país. Quem mandava, eles mandavam na religião e a religião era o centro do país de Israel. Era a época dos juízes. Eles eram grandes, mas eram maus, e o Senhor os queria matar. E, no entanto, tolerou a maldade deles por algum tempo
até que o Samuel crescesse. Deus quis exaltar o Samuel e quis humilhar até a morte aqueles dois sacerdotes, Ofni e Finéias. O Senhor quis exaltar o Samuel, o Senhor quis rebaixar Ofni e Finéias. Vamos procurar entender essa situação. No Antigo Testamento, a exaltação de alguém, a bênção de Deus, era vista na prosperidade material. Quando alguém se tornava poderoso, próspero, dono de muita coisa e vencia inimigos e tinha paz e segurança, isso era sinal da bênção de Deus. Hoje, no Novo Testamento, não é assim. O nosso tesouro está no céu e aqui na terra o bom é que não tenhamos nada e Deus nos use para ganhar almas e produzir frutos para a eternidade. Este é o maior aqui na terra, aquele que abençoa mais vidas, que influencia as pessoas a se voltarem para Deus. Isso é o mais importante que a gente poderia fazer. Mas por que alguns pastores e líderes são tão grandes, tão importantes? Alguém é tão usado por Deus e o outro não é quase nada usado por Deus. Como é essa escolha do Senhor? Eu entendo o seguinte: Jesus disse, aquele que deixar casa, uma casa, por amor de mim, pai ou mãe, também deixar por amor de mim, ou deixar um bem material, qualquer coisa que ele deixar por amor de mim, isto é uma prova de abnegação, de fidelidade, de que o seu coração não está nas coisas deste mundo. A esse eu vou exaltar. Aqui na terra eu posso dar 100 vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Isso foi o que o Senhor falou. E nós focalizamos isto. O Evangelho é para todos. Todos ouvem o Evangelho, mas cada um reage de uma maneira diferente. Quem sente o perdão de seus pecados valoriza isto. E a pessoa valoriza o amor de Deus. A pessoa se consagra a Deus. A pessoa quer viver para Deus. Ele sabe o quanto foi perdoado. Ele sabe da sua vida passada que Deus perdoou. Ele muito ama o Senhor. E a prova do amor é que ele deixa tudo por causa do Senhor. A essa pessoa, Deus pode exaltar. Eu conheci um homem que, aos meus olhos, foi maravilhoso. Eu o amei, valorizei, o Nick Cruz. Ele era um bandido de Porto Rico que morava nos Estados Unidos, em Nova York, e quando Davi Wilkerson o evangelizou e ele se converteu, deu trabalho. Ele era chefe de uma gangue e deu trabalho, mas se converteu. Quando ele se converteu, começou a dar o testemunho dele. E ele estava dando o testemunho e ganhando muita gente para o Senhor. E ele veio ao Brasil como um dos últimos lugares onde ele tinha programado apresentações. Na verdade, ele já era famoso no mundo inteiro e se ele quisesse cobrar pelas apresentações, ele estaria rico, o Nick Cruz. Mas ele entendeu que aquilo era um chamado de Deus e não era motivo para ele se enriquecer. Por isso, ele programou esta volta praticamente ao mundo para falar em muitos países do mundo sobre a experiência dele com o Senhor, pregar o Evangelho. Ele disse, depois desse giro pelo mundo, eu pretendo voltar e me colocar de novo no meu cantinho ali no Harlem,
eu acho que era o Harlem, não sei se o Harlem ou Brooklyn, um bairro assim, pobre, tipo uma favela de Nova York. Eu quero voltar e terminar meus dias ali, testemunhando do Senhor para aquela gente onde eu vivi e de onde Deus me tirou. Eu quero dar a minha vida para a salvação de almas naquele lugar. Eu fiquei impressionado com aquilo. Um homem que Deus exaltou, mas o coração dele continuou pequeno. Este é o segredo. Quando uma pessoa é exaltada, e nós temos aqui o exemplo do Ofni e Finéias, que eram grandes, eram sacerdotes, eram as pessoas mais importantes do país. No entanto, o coração deles era de ganância, de soberba, de falsidade, e por isso Deus os queria matar e realmente matou. E sobre a salvação eterna, eu creio que ninguém tem dúvidas. Quando é que Deus quer exaltar uma pessoa? Quando o coração dela é humilde. Os humildes serão exaltados. Mas será que isso é possível? Eu lembro do Rick Warren, aquele pastor muito famoso nos Estados Unidos, e ele disse que escolheu viver uma vida simples. Ele não quer receber nada da igreja, vive dos direitos autorais e dos livros que ele escreve, e ele dá 90% do que ele ganha para o Senhor e fica só com 10%, mas ele não estava satisfeito, ele queria dar mais e viver uma vida cada vez mais simples. Ele disse: eu moro na mesma casa há 35 anos, a igreja dele tem 30 mil membros, ele poderia ser riquíssimo. Eu vivo, não recebo da igreja, vivo na mesma casa há 35 anos, uma casa simples, o meu carro tem 10 anos, sou eu que dirijo, e eu faço os meus programas de televisão, as pessoas sabem disso, eu tenho um terno só. Um dos homens mais importantes dos Estados Unidos escolheu viver uma vida simples. Por isso, Deus o exalta. Deus exalta, pode exaltar aqui na terra ainda aquele que se humilha. A vantagem é a gente crescer para baixo, se tornar servo, servir aos irmãos, é se humilhar. Não tem comida, ele não come. Ele prefere não comer para assistir alguém espiritualmente, para ajudar alguém. Ele abre mão de riqueza, de dinheiro, de tantas coisas que ele pode ter. Ele abre mão disto para servir. E ele quer ser servo, cresce para baixo, se humilha. Quanto mais Deus o exalta com honras e frutos do seu trabalho, mas ele se humilha, não recebe glória, ele não quer reconhecimento, exaltação, falação no nome dele, ele se humilha. Este é o caminho. Aquele que se humilha vai ser exaltado, não só na glória, mas até aqui na terra também. Deus não quer ricos aqui na terra, mas então por que Deus dá a alguns 100 casas? Porque ele abriu mão da única casa dele. Ele abriu mão da única casa dele, então Deus pode dar 100 casas para ele, porque o coração dele não está posto nas casas, ele vai usar essas casas para o Senhor, para a glória dele. Deus quer que você entenda isto. Abra mão do seu eu, de sua honra, de seu reconhecimento, de sua ganância, do seu direito de comer, beber, dormir, se vestir, usar o seu dinheiro para você. Abra mão disso, se humilhe, seja servo, seja pequenininho. Este é o caminho para Deus exaltar. Procure se dedicar a Deus, a obra dele, servir o irmão, ser servo dos irmãos. Fuja do caminho do Ofni e Finéias, que quiseram honra, reconhecimento, abusaram, se aproveitaram, viveram do dinheiro da obra de Deus e abusaram daquilo para satisfazer o seu eu, satisfazer a sua carne. Hoje seria o equivalente a morar num
casarão, uma mansão, um apartamento de cobertura cheio de luxo e, enfim, a pessoa viver assim uma vida nababesca, ter um carrão, empregados, ser servido, comer bem, do bom e do melhor. Seria equivalente a isto, a pessoa ser gananciosa, ser grande. Este que busca aqui na terra essas coisas vai ser humilhado. Esse vai ser humilhado. Mas aquele que é servo, que vive uma vida simples, tem a medida do contentamento, como a Bíblia diz, essa pessoa Deus pode exaltar. Mas se Deus exaltar, o coração dele vai ficar pequeno. Tem que ser assim, porque se Deus engrandecer alguém, der um super salário, uma situação boa, essa pessoa vai se engrandecer, se envaidecer e querer se aproveitar daquilo. Então essa pessoa não estará preparada para isto. Deus quer exaltar o que tem um coração humilde, ainda que tenha bens ou que Deus confie a ele bens, os bens não vão ser dele. Ele vai entender que ele é só um mordomo daquilo. Os bens pertencem ao Senhor. Ele continua sendo um servo pequeno e humilde. Ele não usa aqueles bens, aquelas coisas que Deus deu para ele. Deus gosta de dar para quem não bota o coração nas coisas que Deus dá. Mas não é isso que está acontecendo nas igrejas. Há pessoas aos montes pedindo para Deus engrandecer, dar uma condição melhor, abrir uma porta melhor, emprego e poder ter mais dinheiro. Há muita gente vivendo nisso, indo às igrejas para pedir isto. Deus exalta não é quem pede, Deus exalta quem se humilha. O caminho para ser exaltado por Deus, até aqui na terra mesmo, é se humilhar. Mas não é o que as pessoas estão pedindo, elas estão pedindo a grandeza. Então, Deus não quer dar para essas pessoas isso, porque elas vão se locupletar, vão pecar com aquilo que Deus der. Então, Deus quer preparar corações humildes para poder exaltar essas pessoas. Se o coração for pequeno, Deus pode engrandecer uma pessoa. Mas se a pessoa gosta das coisas que tem, se ela bota o coração nessas coisas do mundo, ela gosta de comer, de ter, de possuir, de se apresentar, de ser reconhecida, engrandecida, então vai ter que ter um espinho na carne do bom para que ela se humilhe. Deus é Deus, Ele sabe nos tratar. Ele não quer nenhum grande, Ele não quer nenhum eu crescido no nosso meio. Ele vai honrar e abençoar aqueles que têm um coração pequeno. Procure entender isto.